Fala pessoal da Geografia, tudo bom? Então, me chamo Thiago, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre minha monografia. Monografia essa produzida no ano 2010 e foi orientada pelo professor Aldo Aloysio Dantas. Então vamos lá. Essa monografia teve como título a Geografia da Zona Norte de Natal, vista a partir dos circuitos da economia urbana. Então, como o próprio título já está evidenciando, o objetivo aqui principal dessa monografia foi analisar os circuitos da economia urbana, lembrando a partir da complementariedade e a concorrência entre os circuitos, ressaltando a resistência e expansão do circuito inferior frente aos vetores modernos que se inseriram no bairro Potengi, um dos bairros da Zona Norte de Natal, nas últimas décadas. Mas claro que falando de uma região administrativa tão grande como a Zona Norte, hoje com mais de 300 mil habitantes, a gente não tinha como abarcá-la por inteiro. Então a gente fez uma análise mais geral sobre a Zona Norte de Natal e verticalizou sobre o bairro Potengi, o bairro que foi mais atingido pelos vetores da modernização, sabidamente as empresas do circuito superior. Então vale ressaltar que o nosso recorte temporal foi meados da década de 90 até 2010. E o nosso recorte temático, como o próprio título já evidencia, são os circuitos da economia urbana na Zona Norte de Natal. Logo, a pesquisa está baseada toda na teoria dos circuitos da economia urbana, proposta essa do Dr. Milton Santos, tá? E vários conceitos e categorias abordados pelo autor. E aí a gente tem como, por exemplo, o próprio conceito de espaço geográfico, território usado, território como abrigo, território como recurso, espaço luminoso, espaços opacos. Tá? Dito isso, pessoal, é importante destacar que a pesquisa busca entender quais são os mecanismos que permitem a manutenção ou a expansão do circuito inferior no atual período, mediante, claro, a penetração do circuito superior nas camadas mais pobres da população. E a gente buscou também elucidar quais são as principais vias que expressam justamente essa imbricação dos circuitos da economia no bairro Potengi. Dando continuidade para conseguir atingir nossos objetivos, a gente buscou primeiramente respaldo em bibliografia específica, marcadamente aquela sobre os circuitos da economia urbana, bem como um diálogo com a realidade que aqui se apresentava, né? Obviamente também fomos atrás de dados e informações em órgãos como IBGE, SEBRAE e o CEMURB. E como fonte primária, e aí é bastante importante destacar, a gente partiu desde uma observação contínua dessa realidade até a aplicação de questionários, 168 questionários na época. Feitas as observações, pessoal, é importante destacar que a monografia está dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele aborda inicialmente a teoria dos ciclos da economia urbana, tá? Para, num segundo momento, a gente começar a verticalizar sobre Natal, especificamente a Zona Norte de Natal. E aí, quando partiu para a Zona Norte de Natal, a gente fez uma breve periodização, essa para mostrar todas as etapas, desde aquele períodozinho que a gente ainda tinha uma Zona Norte eminentemente rural, até quando os primeiros vetores modernos começaram a atingir esse território. Feita essa periodização, o qual a gente destacou desde o contexto rural até a primeira metade da década de 90, ressaltando, obviamente, os agentes que atuaram no território, bem como os objetos técnicos, os sistemas de engenharia que foram inseridos, a gente parte para um segundo capítulo. Então, falando especificamente sobre esse segundo capítulo, a gente começa a trazer reflexões sobre a expansão do circuito inferior para a Zona Norte de Natal, né? Então a gente vai mostrar como é que se inseriu os principais supermercados, shoppings, concessionárias, entre outros agentes hegemônicos aqui na Zona Norte de Natal. Mas é importante destacar também que o objetivo era, principalmente, ou um dos principais objetivos, era mostrar as desigualdades socioespaciais existentes entre os bairros. À medida que, quando se fala do Zona Norte, parecia que esses vetores modernos estavam atuando em todo o território. Mas não, eles estavam se concentrando fundamentalmente
no bairro Potengi, que aí foi alvo do nosso terceiro capítulo. Então, chegando no terceiro capítulo, o que é que a gente tentou fazer? A gente tentou mostrar as dinâmicas que definem e perpassam o circuito inferior atualmente na Zona Norte, e aí principalmente o bairro Potengi, tá? Então, mais do que isso, a gente buscou mostrar como é que eles resistem, até mesmo como é que é a expansão desse circuito inferior na Zona Norte diante do crescimento do circuito superior. Então, de um lado a gente tinha o crescimento das atividades do circuito superior, e do outro lado a gente queria mostrar também como esse circuito inferior resistia, sobrevive, quais estratégias eles adotam para conseguir continuar atuando, continuar buscando uma forma de sustento para a sua vida. Por fim, a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo, a gente começou a detalhar como esses agentes do circuito inferior sobrevivem na Zona Norte de Natal. E mais do que isso, a gente tentou mostrar como esses circuitos estão imbricados, ou seja, a gente tem a correlação de ambos os circuitos, não é mostrar esse conteúdo de uma forma dissociada, só o circuito inferior, só o circuito superior, mas sim mostrar como no território ambos os circuitos estão imbricados, né? Dando essa configuração territorial que temos hoje. Forte abraço, espero ter contribuído um pouquinho com vocês.